Bom, e como é que você vai então organizar aí a sua agenda para que você retome, né, o controle sobre a sua agenda, sobre o seu tempo, de todas as técnicas que eu já pesquisei, a que mais funcionou foi a dos blocos de produtividade. Organizar a sua agenda em blocos de produtividade. E aí vão ter dois tipos de blocos. O primeiro é o bloco estratégico, e aí você precisa ter pelo menos um bloco estratégico na semana, onde você vai fechar a sua agenda para fazer essas atividades exatamente do quadrante 2, que são aquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes. Então você vai fechar a sua agenda. Nesse momento não é permitido o WhatsApp, não é permitido o telefone, você não vai checar o e-mail, você vai focar realmente nessas atividades. Aí você pode fazer isso escolhendo um dia na semana e fechando pelo menos 3 horas para trabalhar só nisso. Ou você pode, como eu prefiro, estabelecer um horário diário, mesmo que o intervalo seja menor, então, por exemplo, 1 hora em vez de 3, mas que seja todo dia, porque aquilo, para mim, é melhor, eu considero melhor porque a gente acaba trabalhando o hábito, né? Quando a gente cria o hábito, a gente tem mais força para executar aquilo, né? Ele é mais difícil no início, mas à medida que isso se torna um hábito, vai se tornando mais fácil e a gente consegue fazer aquela tarefa de uma forma mais eficiente. E naturalmente a gente acaba achando formas de dedicar mais tempo para ela, porque ela se tornou um hábito. Bom, primeiro então é esse bloco da estratégia. Ele é importante, mas ele é importante também que você coloque na sua agenda o bloco do caos. É engraçado, não é mesmo? Você precisa ter o bloco do caos, porque o caos faz parte, né? As atividades, essas interrupções, essas coisas não previstas, faz parte do negócio. Você não tem como evitar. O que você tem é como colocar ele dentro do seu controle, da sua agenda, e não deixar que ela lhe controle, deixar que o caos lhe controle, como normalmente ocorre. Então, o que é o bloco do caos? Na minha agenda, por exemplo, eu coloco lá no final da manhã, 1 hora, e no final da tarde, para o caos. E o que é o caos? É o horário em que eu vou atender tudo que não estava previsto. E as ligações, então as pessoas ligam, se eu estou no bloco do estratégico, eu não vou atender, mas eu vou retornar naquele horário que eu defini ali, porque a pessoa não pode ficar, o cliente não pode ficar sem retorno. Então, nesse horário eu vou consultar meu e-mail, eu vou consultar o WhatsApp, né, os WhatsApps corporativos, né, os grupos corporativos. Uma reunião que alguém pede fora da agenda, eu vou encaixar ali no horário do caos. Então, ele é tão importante quanto o bloco da estratégia, porque se ele não tiver, se você não estabelecer especificamente um horário para o caos, você vai deixar que o caos defina para você qual é o horário que ele quer que entre na sua vida. E aí vai ser qualquer hora, qualquer horário. Tá? Então, você precisa definir o horário para o caos. Então, esse é o segundo bloco. O terceiro bloco são o bloco das tarefas, as tarefas regulares, as tarefas que você consegue planejar antecipadamente. Então, você monta a sua agenda e coloca nesses blocos das tarefas regulares. Então, esses são os blocos fundamentais. E aí, quando você evoluir para um passo 2, vai ter um quarto bloco que é tão importante quanto, mas muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso no primeiro estágio, que é o bloco do recarregando as baterias. O que é o recarregando as baterias? Todo empreendedor, ele trabalha muito, todo empresário trabalha muito. A gente não vamos nos iludir, a gente vai continuar trabalhando muito, mesmo controlando a nossa agenda. Só que agora, o nosso valor, a gente vai conseguir produzir muito mais, os resultados vão ser muito maiores. Mas a gente vai continuar trabalhando muito. Isso faz parte da essência do negócio. Então, a gente precisa recarregar as baterias. E como é que a gente recarrega as baterias? Planejando também um tempo para isso. Então, o recarregando as baterias é você planejar um horário fora do seu escritório, fora do ambiente do trabalho, para fazer alguma tarefa de recarregar as baterias. Seja tomar um café com um amigo, seja fazer participar de um evento externo. Então, idealmente, você precisa ter pelo menos um evento desse por semana para você sair ali do seu ambiente de trabalho. E por que isso é tão bom? Porque, normalmente, quando a gente está afundado ali no nosso ambiente de trabalho, e são atividades que drenam muito a energia, mesmo as atividades estratégicas, porque a gente usa muito a mente, ela drena a energia. Então, sair um pouco desse ambiente de trabalho vai ajudar com isso. E ajuda também
com inovação, para você ter novos insights, você trazer novas ideias para dentro da empresa. Então esse é o bloco recarregando as baterias, que como eu disse, provavelmente você vai implantar ele aí no segundo estágio.